E eu queria agradecer, né, em nome da nossa igreja. Eu que agradeço, é um privilégio sempre estar com as irmãs. Agradecer em nome do nosso pastor Roni, da sua esposa Gláucia, porque a gente fez esse convite para você e você prontamente aceitou para fazer sempre essa live com a gente. Que bom! E a gente ficou muito feliz aí por esse convite, por você ter aceito o nosso convite. Prazer é meu, é sempre gostoso estar com vocês, poder nos reunirmos, né, com a palavra do Senhor, é sempre bom. Graças a Deus que a gente pode. Então, e enquanto as meninas vão chegando aí, enquanto as pessoas vão chegando, eu queria começar aqui indicando 2 livros, e o primeiro deles é esse daqui, ó, Mulheres da Palavra, né? É um livro que todas nós, né, sabemos o quão importante é estudar, né, a palavra de Deus, mas às vezes a gente sabe que é difícil, né? E é difícil saber por onde começar, né? Às vezes a falta de tempo, as abordagens, né? As emoções, frustrações, né? Então, assim, desânimo. Então, esse livro aqui, ele ajuda muito nós, né, como mulheres, então, a manter o foco e alimentar a nossa vontade, a nossa paixão pela leitura da Bíblia. Mulheres da Palavra. Esse livro aqui é da Jane Wilkin. Então, fica aqui uma indicação de livro para todas. E o outro esse também... Esse livro é bem prático, eu acho. Ele vai te dar um pouquinho de hermenêutica, assim, do como você vai estudar a palavra, e ela já te dá um exemplo ali na carta de Tiago, né? Então, você já pode sair testando aí como que você vai fazer o seu estudo bíblico. Ele é muito bom. E o outro que eu queria indicar é esse daqui, da Marta Pisse, que é o Sábia e Conselheira, que ele também está... esse livro é com base nas instruções de Tito 2, e a Marta, ela também, ela oferece aqui uma sabedoria prática ali para as mulheres, né, de todas as idades, e demonstra ali a importância também de tanto do caráter como o conteúdo ensinado, né, por parte da conselheira. Então, ele é uma excelente ajuda também, né, para a mulher que gostaria também de ter uma base para ser uma boa conselheira, né? E você também tem alguma coisa também para falar sobre esse livro, Rê? Não, ele é bem prático também, ele tem no final de cada capítulo, ele tem algumas perguntas de como que você pode abordar a pessoa, né? E então, para quem nunca fez um discipulado, né, é um livro bom para você começar. Ok. Então, Rê, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para a gente, antes da gente começar, para você falar um pouquinho, né, do que você faz, onde você atua, para você falar um pouquinho para a gente. Então, eu hoje, principalmente, assim, o meu serviço para o reino é para que as mulheres tenham a fé delas fortalecida. Então, o meu trabalho principal é no Ministério Fiel, né? Eu trabalho no blog, Voltemos ao Evangelho, eu escrevo textos ali, faço o editorial feminino, e o blog é voltado, para quem não conhece, né? É um blog voltado para a gente combater as heresias, né? Então, para que a gente proclame o verdadeiro evangelho, esse é o intuito do blog. E, além disso, eu tenho meu trabalho de serviço na igreja, que é discipulado, aconselhamento bíblico, temos alguns grupos de estudo, temos grupos de estudo bíblico, tem o grupo de estudo na área de educação por princípios, também trabalho um pouco na área de educação, com alguma... A gente está estudando junto aí algumas coisas, né? Vai ser surpresa para o ano que vem, vamos ver o que vai sair. Sim. Aí. Que bom.
Mas, assim, Você, praticamente, e algumas vezes, assim, sou chamada para falar em igreja também, né? Mas é tudo sempre no serviço do corpo de Cristo, sempre nessa área que Deus tem me chamado. tem nos abençoado muito. Eu sempre Amém. acompanho lá seus textos, seus devocionais no blog, sempre me manda também no É, WhatsApp os seus devocionais. Muito bom, tem nos que bom. abençoado muito. Graças a E, Deus. e o intuito, né, dessa live, com esse tema, quando eu te passei, quando a gente estava discutindo, né, acho que esse momento que a gente está passando de pandemia global, onde a gente tem ficado basicamente em casa, né? Todo mundo Uhum. confinado em casa, e algumas situações que às vezes a gente pensa assim, paciência tem limite, né? A gente não aguenta mais. Será que isso tem limite? E a gente Aham. pensando sobre isso, né? A gente não está sofrendo sozinha, né? Não, Todo mundo está passando por isso, né? Não é, estamos sozinhos, cada uma ali no seu contexto. E, exato. e surgiu essa ideia de meditar sobre esse assunto, e por isso eu conversando contigo, conversando com as meninas aqui desse assunto. E aí eu surgiu aqui uma pergunta aqui para você, até para a gente iniciar essa Uhum. conversa de hoje, né? E aí, Rê, e antes da gente começar a pensar, né, na paciência como uma qualidade que a gente deve ter, como a gente deve demonstrar, né? Eu queria, assim, pensar, como que a gente pode pensar numa qualidade de Deus? Como que a gente pode pensar na paciência como uma qualidade de Deus, né? Mas normalmente, quando a gente fala na paciência de Deus, alguns pensam, assim, no Deus do Antigo Testamento, né? Uhum. Como sempre irado ou repentinamente irado. Então, Rê, Uhum. com base nisso, qual é a definição bíblica para paciência, né? A paciência bíblica e a paciência de Deus. Então, eu vou começar dizendo sobre o significado da palavra paciência, que eu busquei no dicionário Webster. O Webster foi um irmão cristão, que ele fez um dicionário em 1828. Ele se esforçou para aprender 26 línguas, e esse dicionário dele é baseado no significado das palavras que ele extraiu da Bíblia. Então, no dicionário Webster, paciência tem 5 sentidos, tá? Então, primeira coisa, ele fala que paciência é o sofrimento, no sentido de sofrer, de passar por alguma coisa. Então, sofrimento de aflições, dor, labuta, calamidade, provocação ou outro mal. Ou seja, se eu sofro uma provocação ou um mal, então eu posso passar por tudo isso com calma, com temperamento imperturbável, persistência sem murmurar ou irritar-se. Então, isso é um sentido de paciência. Então, paciência pode surgir de uma força de espírito ou da submissão cristã à vontade divina. Um segundo sentido, ele fala que é o temperamento calmo, que suporta o mal sem murmurar ou ficar descontente. Eu já acho um ato heróico, né? Suportar sem murmurar, geralmente é um dos nossos primeiros pecados. Num terceiro sentido, ele fala o ato ou a qualidade de esperar muito tempo por justiça. Ou seja, você é paciente quando você espera por justiça, né? Ou esperar o bem sem descontentamento. Olha só, essa palavra aí é uma palavra-chave para a paciência. Num quarto sentido, ele fala que a paciência é uma perseverança, é uma constância no trabalho ou no esforço. Também ele fala que é a qualidade de suportar ofensas e insultos sem raiva ou sem vingança.
Então, você vê que paciência aí é uma coisa que é para poucos, né? A gente tem que depender bastante do Espírito Santo aqui. E eu preciso dizer que já nesse estudo que eu fiz para a gente partilhar esse tempo aqui, Deus já tratou comigo de vários assuntos, já me fez me arrepender aqui de muitas coisas. Agora, na Bíblia, nós encontramos, no Antigo Testamento, tem 3 palavras hebraicas que foram traduzidas, que correspondem à palavra paciência. Então, se as irmãs quiserem pegar a Bíblia, Salmo 37:7, que diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Ou seja, então ele está dizendo aqui que paciência é esperar pacientemente, né? Então ele está dizendo para você, espera nele, ou seja, espera no Senhor, descansa no Senhor e não se irrites. Coisas fáceis de fazer também. No Salmo 40, versículo 1, o salmista diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, também dá o sentido aí de esperar, né? Esperar com paciência. E outra palavra que ele traduz é em Eclesiastes 7:8, que a palavra traduzida foi para designar alguém com espírito paciente. Então, é alguém que já tem esse espírito, já está embutido nele, né? Então, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Então, é uma pessoa que já tem um espírito de paciência, né? Já no Novo Testamento, a gente encontra várias palavras gregas que são traduzidas com sentido relacionado à paciência. Em Mateus 18, nós temos 2 versículos, o 26 e o 29, que é a tradução que designa um longo sofrimento. Então, a parábola do credor incompassível, não sei se vocês lembram, ele fala assim, Mateus 18, 26, então o servo prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei, porque ele foi cobrado de uma dívida muito grande que ele tinha, e o credor perdoou a dívida dele, que era uma dívida muito grande, de alguma coisa assim como anos de trabalho, muitos anos. E aí, logo em seguida, essa pessoa que teve a sua dívida perdoada, ele ficou impaciente com uma pessoa que tinha uma dívida com ele. E aí, essa pessoa que tinha dívida com ele fala, no versículo 29, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Quer dizer, ele tinha acabado de ser perdoado de uma dívida imensa, e a pessoa que devia para ele uma dívida muito pequena, ele não foi capaz de perdoar. Então, essa é uma postura, muitas vezes, que nós temos de não perdoar alguém que nos deve alguma coisa, às vezes nem sempre é dinheiro, né? E nos faz lembrar que o nosso Senhor, para quem nós devemos muito mais, ele já nos perdoou. E ele já nos deu a vida do filho dele, né? Para que nós fôssemos perdoados. E muitas vezes a gente se esquece disso. A gente esquece completamente. Parece que não foi com a gente, né, que aconteceu. Verdade. Uhum. Outra tradução que a gente encontra é em Romanos 2:4, que ele fala no sentido de ser longânimo, aquela paciência de ser longânimo, que fala assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, então Deus, ele está falando aqui, se você ler o trecho inteiro, ele está falando da bondade de Deus, que Deus é longânimo conosco, ele espera por nós, ele espera até que a gente se arrependa e se volte para ele, e se converta a ele. E muitas vezes a gente não tem essa mesma paciência com as pessoas, né, que estão ao nosso redor. Também em 2 Pedro 3:9, ele também fala nesse sentido de longanimidade. Ele diz assim,
é na palavra de Deus, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele está dizendo aqui que ele tem esperado para que as pessoas se arrependam e se voltem para o Senhor, mas ele também tem esperado por nós. Tem um comentarista que fala que ele espera que a longanimidade de Deus também é com os evangelistas, porque nós também não estamos saindo para evangelizar. Então, ele também está tendo paciência conosco, que também temos que sair para evangelizar. Então, até nisso, a longanimidade de Deus nos alcança. Sim. Né? Também tem a tradução, no Novo Testamento, de uma palavra que significa, de paciência, que significa fruto do Espírito Santo, que é o que a gente vê em Gálatas 5:22, que ele fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Então, é uma palavra também traduzida no sentido de longanimidade. Também tem uma palavra grega que o significado básico é resistir, que é o que está em Hebreus 12:1, que é a qualidade do homem de suportar as adversidades e provações. Quer dizer, você tem uma paciência, é na resistência, você paciente. Inclusive, tem um livro do Piper que ele fala de um testemunho de uma moça que ela tinha 14 anos e ela não negou a fé dela. Quando ela tinha que negar a fé se ela não quisesse ser presa. E ela não negou. E ela ficou 38 anos presa, dos 14 anos até o fim da vida dela. 38 anos. Então, assim, e ela, durante os 38 anos, ela perguntaram, você não quer se arrepender e negar o seu Cristo? E ela não negou. Então, você vê que isso é uma paciência que a gente não está preparado. Resistiu ali. Exatamente, foi uma resistência, né? Sim. Também a gente tem a palavra grega, que é para suportar as aflições, como Jó suportou as aflições. Então, a gente vê em Tiago 5:11, que diz assim na palavra de Deus: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então, aqui também a paciência de Jó é no sentido de uma resistência. Ele foi resistindo a todo o sofrimento que ele foi passando na vida dele, né? Também a Bíblia fala de uma atitude bondosa, condescendente, que não insiste em seus direitos. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, não, mas isso aqui não pode acontecer porque eu tenho direito a isso. Mas em 2 Timóteo 3, nos versículos 2 e 3, fala assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Então, essa palavra temperante também significa uma pessoa paciente, que é uma pessoa que não vai, não, isso aqui é meu direito, eu exijo que seja feito desse jeito. Então, nesse sentido, também nós temos que ser pacientes, é uma temperança que nós temos que ter, um tempero, né? Sim. Não podemos ser ardidos, né? Nós queremos nossos direitos. E também tem um sentido de suportar o mal sem ressentimento, porque muitas vezes a gente suporta uma adversidade, alguma coisa, mas a gente fica ressentido até de Deus, né? Então, em 2 Timóteo 2:24, ele fala dessa paciência. Diz assim a palavra de Deus: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Então, é uma qualidade de suportar o mal, né? Eu uso então, você bastante.
Eu E uso temos bastante aqui em casa, aqui, esse versículo com as crianças, né? É, É, o servo do Senhor tem paciência, não contém, não vive puxa a vida. contender, pois é. E assim, então assim, a gente tem até que até nisso que você está falando, a gente tem até que hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, da gente segurar até aquela frase, né? Paciência tem limite, não, paciência tem limite, né? Não Até, tem, né? né? Não tem, né? Até com as É isso crianças mesmo. mesmo, com as crianças mesmo, né? Você fala, fala, fala e não tem, né? A gente está vendo que não tem, né? Então, e uma coisa interessante que você está falando de educação de criança, né? Que você fala, fala, fala. Mas não é interessante quanta. Eu terminei de ler esses dias o livro de Esdras. E eu estou fazendo um plano de leitura, ele vai intercalando com salmos. E é interessante quantas vezes Deus dá a mesma ordem em vários livros diferentes. Inclusive, ele conta a história do povo hebreu, o que Deus fez pelo povo. Então, assim, Deus é muito paciente, porque ele conta a mesma história. Olha, eu abri o Mar Vermelho, eu fiz vocês passarem ali a pé enxuto, eu segurei o faraó com todo o povo egípcio que estava furioso atrás de vocês. Ele conta essa história no Salmo 78, no Salmo tal, ele conta no Antigo Testamento, ele conta no Novo Testamento, ele vai repetindo essa história. Pra gente, então, assim, é uma paciência dele, né? Escuta, Israel. E a gente continua sem escutar, né? Porque às vezes você olha para aquele povo e você fala assim, mas Deus já falou isso, por que ele está falando de novo? Será que o povo não entendeu? Não é possível. Mas a gente é igualzinho. Então, Igualzinho. assim, quando a gente tem que lidar com falar de novo, dar a segunda, terceira, quarta, quinta vez aquela ordem para uma criança, para um aluno, a gente tem que lembrar de Deus, porque ele é muito paciente com a gente. Então, todas as vezes que a gente estiver perdendo a paciência, a gente tem que lembrar disso, né? Quantas Sim, vezes Deus instrui a gente a mesma instrução, né? Na palavra de Deus. Ele repete, repete, repete. pois é. Ele não se cansa, né, em nos instruir. Não se cansa. Tem muita longanimidade o nosso Deus. Isso é uma qualidade de Deus que eu creio que seja uma das qualidades assim que eu mais gostaria de ter, que eu vejo, para mim é muito difícil. Eu percebo algumas pequenas mudanças na minha vida, de quando eu não era convertida para hoje, mas são realmente muito pequenas. Eu gostaria de poder dizer, nossa, eu fui muito transformada nessa área, mas eu ainda não fui muito transformada nessa área. E a gente percebe isso pelas nossas ações, pelo que a gente fala, às vezes pela forma como a gente fala, né? Uhum. E está muito ligado, né, aquilo que você falou mesmo, suportar aí o mal sem ressentimento, né? Uhum. Instruir sem nenhum ressentimento mesmo, em amor, né, com total paciência mesmo, né? Rê, para a gente abordar assim essas questões mesmo da paciência de uma forma assim mais prática, mais embasadas mesmo nesses princípios bíblicos, Uhum. nessas áreas que a gente mais provadas, e o que você poderia assim dizer para a gente? Então, a falta de paciência é pecado. Sim, a gente pode dizer que sim, porque a gente pode chamar a falta de paciência de impaciência, certo? Sim. Então, nesse sentido, a gente não obedece à ordem de amar a Deus em primeiro lugar, porque eu creio que se a gente ama a Deus e a gente ama ao próximo como a gente teria que amar, como a gente ama a nós mesmos, né? A gente honraria a Deus com a nossa paciência, porque
se a gente amasse Deus, nós obedeceríamos, o sentido de assim, ame ao próximo, como você ama a si mesmo. Então, você não ama o próximo como a si mesmo quando você grita com ele, quando você está irritado com ele, quando você perde a sua paciência, né? Isso não é amor. Eu tô mais focada no meu eu mesmo. Exatamente. Você está mais focada no seu conforto, às vezes no controle que você quer ter da situação. Por exemplo, eu quero... Por exemplo, você está em casa com as crianças, você precisa trabalhar. Eu quero o silêncio agora. Então, você está mais preocupada nisso do que... Mas por que as crianças estão fazendo barulho? Será que elas estão confortáveis? Será que elas estão bem? Né? Então, Eles não muito estão fácil... fazendo nada demais a não ser brincar, né? Um pouco alto, mas a minha impaciência ali está tirando o meu conforto. Exato. E eu estou focada no meu eu mesmo. Ou, às vezes, o teu controle, né? Porque você quer trabalhar e você não está conseguindo ter atenção naquilo, então você perdeu o controle do seu ambiente. E aí você replica com as crianças, né? Enfim, isso é uma coisa, né? Sim. Então, eu vejo assim que, às vezes, a gente tem uma reação exagerada, né? Então, isso mostra já que a gente é impaciente. E como a gente tem que imitar Cristo e ser parecido e modelado para ser parecido com Ele, eu vejo que é um pecado a gente ser impaciente, né? Deus nos chama, Ele fala para a gente não contender, a gente acabou de ler vários versículos, né? Para ter longanimidade, enfim. Então, e a paciência é um fruto do Espírito. Então, se você tende para o Espírito e não para a carne, você tem que demonstrar o fruto do Espírito, né? Pelo fruto os conhecereis, né? Então, nós seremos conhecidos pelos frutos do Espírito Santo. Sim. E alguns desses sintomas aí, o Rê, da falta da falta de paciência, que é a irritação constante, se aborrecer com as falhas, erros involuntários das pessoas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, por exemplo... Sintomas, né, da falta de paciência. Então, eu vejo assim, um sintoma que, para mim, na minha vida, é muito nítido, quando eu começo a ficar irritada com alguma coisa. Aí a minha... porque a minha paciência assim, já está sendo mexida. Então, por exemplo, assim, você está com uma criança na mesa, essa criança derruba o copo com leite em cima da mesa. Se você está num dia que você está paciente, você, poxa, derrubou, vai lá, seca a toalha, troca, não tem problema, tal. Mas se você já está com a sua paciência aguçada, a sua impaciência, na verdade, a pessoa derruba o copo, você, poxa vida, presta atenção, seja mais cuidadoso com as suas mãos, né? Você já fala com uma aspereza, você já tem um tom de irritação. Então, parece que a irritação já é uma predisposição para você ficar impaciente. Então, a gente tem que... Isso já é um sinal, quer dizer, é uma fumacinha saindo, né? Então, e geralmente, eu não sei se você já conviveu com pessoas impacientes, geralmente, quem vive com pessoas impacientes, ela já cuida, porque ela já percebe os sinais de irritação do outro. Então, quem convive com pessoas impacientes, ela já anda na ponta dos pés, ela já fala baixo, porque ela já sabe que qualquer coisa pode disparar aquela bomba que você não sabe o que vai ser. Se vai ser um grito, se vai ser uma ação mais enérgica, né? Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente com criança, eu acho, assim, porque o adulto tem a tendência de, às vezes,
dá uma palmada, às vezes dá uma palmada mais forte, porque está na hora da irritação, né? Então, uma coisa que eu aprendi quando eu tinha criança, meu filho era pequeno, não tomar a atitude de castigo na hora que eu estava irada. Irada, uhum, então, assim, esperar ficar mais calma. Esperar, depois conversar e depois tomar uma atitude se vai ter uma consequência daquele momento de uma repreensão mais grave, alguma coisa assim. Porque na hora da ira, você realmente pode perder o controle, né? Então, uma outra coisa que eu vejo que é um sinal gravíssimo que você é uma pessoa impaciente, é você ser uma pessoa muito iracunda. Então, quando você não consegue controlar a sua ira, é porque é um sinal de impaciência já isso. E é um sinal grave de impaciência. E muitas vezes é um sinal que não é tratado com disciplina. Às vezes nem dentro da igreja, porque as pessoas não percebem que a impaciência é um pecado e é grave. E você vê que ela ramifica em vários outros pecados, né? Sim. Então, já pegando um gancho, você está falando sobre isso, e a gente tendo como base aí 1 Coríntios 13, que eu sempre paro para pensar sobre isso, né, e medito sobre isso, né, que a paciência é uma demonstração de amor, né, e a gente então pode ver que a falta de paciência, ela pode ser vista então como uma falta de amor, né? Eu creio que sim, porque se você amar, outro, né? Se você amar o próximo mais do que a você mesmo, né? Se você amar o próximo como a você mesmo, você não está fazendo mais do que sua obrigação, porque a Bíblia já manda você fazer isso, é uma ordenança, não é um pedido, é uma ordem. Então, se você não está fazendo isso, você já está em pecado. Agora, o amor, eu acho que vai além disso, né? Quer dizer, para você amar alguém, não basta só você amar como você ama você mesmo. Você tem que amar além do que você ama você mesmo. E isso é muito difícil, porque quando você está numa atitude, vamos supor, a criança derramou o copo de leite em cima da toalha que você acabou de pôr na mesa, o leite com Nescau. Então, você vai falar, poxa vida, vou ter que lavar essa toalha, acabei de pôr na mesa, era para durar um dia pelo menos. Então, assim, você está pensando mais no seu trabalho do que no constrangimento da criança, talvez, de ter tido aquela... que não foi por querer, né, que ela teve aquela atitude. Então, assim, você não está amando aquela criança, né? Educar com paciência, explicar de novo, fazer com que ela tenha o controle motor, talvez, do seu corpo, tenha movimentos mais lentos, talvez, para não ter aquele desastre, ou mesmo prestar um pouco mais de atenção no que ela está fazendo. Então, assim, eu vejo que amar o próximo é complicado, né? Você amar o outro. E a paciência é uma demonstração de amor, com certeza. Certeza. A gente parar de olhar mais para o eu, né? E se dedicar ao outro, amar o outro, né? Então, exatamente. E ainda nessas questões práticas, e assim, saindo um pouquinho assim dos filhos, né? E agora, assim, mais do que nunca, a gente em casa, agora até estava comentando contigo essa questão da pandemia, que a gente tem ficado, as famílias têm ficado mais juntas por conta dos os maridos ficando mais em casa agora, trabalhando em casa, né? As esposas que
que também trabalhavam fora, também trabalhando em casa. Então, assim, a paciência e o cônjuge, né? Então, assim, a relação íntima de dois pecadores, né? Oriundos de diferentes contextos, tanto de criação quanto de condição, né? Que é o caso do cônjuge, né? Marido, esposa e esposa, né? Sem a vigilância e sem investimento, pode tornar dessa relação algo muito desgastante e, eventualmente, perdemos a paciência. Então, como a gente pode lidar com isso? Falando em paciência. E agora, Bom, mais do que nunca, porque as famílias, hoje, né, como nessa modernidade, onde todos trabalham, a maioria, e hoje, há 5, 6 meses que estamos confinados, então como lidar, né? As famílias não estavam acostumadas, né? Parece que perdeu o costume. Então, como lidar, né, com isso? Como então, a trazer família, na verdade, ela não sabe mais ser família, né? Porque é isso que você falou, cada um tem os seus compromissos, né? Então, marido trabalha, a esposa trabalha, as crianças vão para a escola ou ficam na casa do avô, da avó, porque os pais estão trabalhando. E aí se reúnem naquele momento de chegar em casa, tomar um banho, às vezes já vem até jantado da escola ou da casa da avó, enfim. E mesmo o casal, às vezes já tem algum compromisso, um estudo, ou vai fazer alguma coisa na casa, tal. Não tinha tempo, assim, para muita convivência, né? E agora, ao contrário, né? Você tem que tem trabalhar junto com o bastante seu cônjuge, convivência. muita convivência. Então, você fica num espaço único, que geralmente também não foi preparado para ter um espaço de trabalho, né? Assim, é um espaço que... A mesa é o escritório, é onde se almoça e janta, é onde se faz a tarefa Exatamente. da escola, tudo a mesma. Exatamente. Então, assim, as pessoas, elas estão assim... E fora que estão 24 horas juntas. Então, você não tem, como que eu vou dizer, uma distração daquilo lá. Quer dizer, então, é claro que a pessoa que está mais próxima sempre vai ser a primeira a ser vítima da impaciência. A primeira pessoa que está mais próxima. O marido, os filhos, não tem jeito. Então, acho que até nisso Deus está nos provando e a gente vai ter que... E o Senhor fala que Ele não nos dá tentação maior do que a gente pode suportar. Então, Ele sempre vai nos dar um escape, né? Então, nisso a gente tem que começar um exercício de paciência, porque Efésios 5 fala muito sobre essa relação do casal, né? Efésios 5 fala assim, Efésios 5, de 1 a 2, fala: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, assim, acho que essa coisa de se entregar é o primeiro exercício. É você se entregar ao outro como Cristo se entregou. Então, assim, você está ocupando a mesa para o trabalho. Então, vamos pensar assim, seu marido está lá trabalhando na mesa de jantar. Então, ele tem que saber que vai ter uma hora do jantar que a mesa vai ter que ser desocupada com alguns minutos de antecedência para você arrumar a mesa, para vocês poderem comer com as crianças, enfim. Então, isso vai ter que ser um exercício de amor. Então, marido, eu preciso que a mesa esteja liberada mais ou menos em tal horário. Quando chegar uns 5 minutinhos antes, eu vou te lembrar disso. Então, amor, delicadeza. Você vai avisá-lo, vai lembrá-lo, e aí ele vai fazer o esforço dele, porque ele também ama a família, e ama a esposa e os filhos, e ele sabe que aquele momento que a esposa preparou a comida. Então assim, você vai sempre servir o outro. Então, ele vai pensar, nossa, a minha esposa preparou a comida, se eu demorar mais do que os 5 minutos previsto, a comida vai esfriar, ela vai ter que esquentar de novo.
né? Vai atrasar a tarefa das crianças, talvez. Então, assim, você tem que sempre primeiro pensar no outro. Como eu vou servir o outro? Gente, isso é um exercício muito difícil. É um exercício de convivência, de paciência, de doação. Não, você tem, é assim, eu vejo a mordomia. Você tem que estar com a bandeja na mão. Eu tenho que sempre servir o outro primeiro, pensar no outro primeiro. Porque se todo mundo fizesse isso, de servir primeiro, pensar no outro, no bem-estar do outro, todo mundo estaria bem servido. Sim. Né? Não teríamos problemas, né? Se a gente pensar no outro primeiro, né? É o exercício então, olha do só, cristão. Efésios 5:22 diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido. Ou seja, então, é fácil que as mulheres sejam obedientes ao marido, no sentido de que elas têm que servir ao marido, né? Então, e é um serviço de amor, gente. Quando a gente fala em submissão bíblica, não é que submissão porque o marido vai pisotear em cima de você como um capacho. Não, você vai servir ao marido no sentido porque você ama o seu marido, né? No versículo 25 fala assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, veja, não é um exercício isso de ser como Cristo foi? Porque amar o outro, gente, é a coisa mais difícil que tem. A gente primeiro ama a gente. É verdade. Mas olha só, no versículo 28 aí de Efésios 5, diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja. Aí lá no 33 ele fala assim: não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então eu acho que assim, o grande segredo aí de Cristo é isso, é você pensar primeiro no bem-estar do outro, como eu vou servir o outro, como eu vou amar o outro, para que ele fique o melhor possível. Então, se o seu marido pensa assim, em relação a você e as crianças, você pensa assim em relação ao seu marido e as crianças, e as crianças pensam assim em relação uma a outra, em relação aos pais, então vocês vão estar sempre querendo o melhor para o outro. Então, assim, eu vou estar por último nessa relação. Ui, Sim. opa. Caiu aí. Sim, e nos relacionamentos, né, com outras pessoas também, né, pensar sempre no outro, né, o meu marido aqui costuma falar para as crianças assim, ele fala, eu sou o terceiro, né, primeiro Deus, né, Ah, que bom. Ele sempre fala assim, depois o meu próximo e depois eu, né, então ele sempre fala isso para as crianças, né, eu sou o terceiro. Então, e assim, nos relacionamentos também, né? Entre o casal, né? Entre nossos relacionamentos com o vizinho, no trânsito, né? Exato. Porque aí a gente evita acessos de raiva, né? E depois evita muitos arrependimentos, né? E é um exercício difícil. É um exercício difícil, muito difícil, né? Tá no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Para a gente, depois tem algumas perguntinhas que têm aparecido no chat, e eu queria fazer antes da gente ir para o chat, eu queria, assim, fazer uma para você, porque, assim, a gente tem, assim, a gente tem um extremo de um problema, né, que, às vezes, o que está disfarçado de paciência, às vezes é a indiferença, né, ou a apatia. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né, porque, às vezes, não é paciência, né, às vezes a gente vê uma indiferença ou uma apatia, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né, essa paciência disfarçada aí de indiferença e apatia.
Então, às vezes eu vejo assim que a gente fica muito centrado na gente mesmo, né? Então, você é como se você ficasse meio que anestesiado por isso, né? É egocentrado, né? É uma egolatria, quer dizer, às vezes até em forma de comiseração, né? Ai, coitadinho de mim, eu estou aqui, tem tantas coisas acontecendo junto com a pandemia, né? Pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão com familiares doentes, que ficaram doentes, né? E que vão para o hospital. Então, até nisso você acaba tendo até uma autocomiseração e ficando centrado muito em você e acaba não se preocupando com os outros também, né? E isso fala assim, eu não tô nem aí, né? Então, também Sim. não é bom, né? Não é Você bom, né? Sim, porque não. tem assim, a Bíblia fala para a gente ser pacificador, né? E tem uma diferença dos agentes da paz e os pacificadores, né? Os agentes da paz é isso que você falou, eu não tô nem aí, né? E não é Uhum, bom, né? E a gente precisa realmente ser os pacificadores, né? Eu uhum. queria aqui ler umas perguntinhas que o Sim, pessoal tá mandando no chat. tá. É, deixa eu ver aqui. A Rê Vendrame. Oi, Rê, tudo bem? Como você está? Espero que você esteja boa aí. A Rê não passou bem essa semana, mas espero que você esteja bem já. A Rê, ela fez uma pergunta, a Rê Vendrame. Ela Tá. disse assim, você disse que em um certo momento, né, um ministério chamado Educação por Princípios na Igreja, né, na sua igreja, eu queria saber como é o ensino bíblico na relação paciência versus disciplina, obedecer na primeira vez. Como fica isso, né? Eu geralmente falo isso aqui em casa, né? Obedecer na primeira vez, falo para as crianças. Então, ela queria saber essa relação. Como que é essa relação paciência versus obedecer versus Uhum. disciplina, né? Obedecer na primeira vez. Como é que fica isso, Rê? Então, eu acho que assim, a gente tem que ter a paciência que nem a longanimidade, né? Porque muitas vezes nós também não obedecemos na primeira vez. Quantas vezes você tem patinado, às vezes, num pecado, e Sim. você não consegue se desvencilhar? E como está escrito lá em Hebreus, está tenazmente colado em nós, né? Então, eu vejo que a obediência, obedecer da primeira vez, a pessoa tem que ter uma disciplina, mas ela tem que ter o Espírito Santo trabalhando nela. Porque por nós mesmos a gente é indolente, nós somos rebeldes muitas vezes. Então, obedecer é um princípio bíblico que tem que estar incutido na pessoa. E isso demanda paciência, no sentido de que você tem que repetir, 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 até que isso possa realmente acontecer como princípio. Você vai obedecer por temor, né? E não por tremor a Deus, mas por temor a Deus, porque você ama a Deus, então você obedece, que nem a gente, quando você aprende. A gente demora às vezes para aprender, para assimilar um princípio, né? De obediência. Você está obedecendo por quê? Você está obedecendo por obrigação? Então você não vai Uhum. obedecer na primeira vez. Sim. Mas quando você obedece por princípio, qual é o princípio? Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Então eu vou obedecer, porque eu sei que eu vou agradar a Deus quando eu obedeço. E se eu obedecer, eu sei que Deus quer o melhor para mim. Então, não importa o que Deus está me pedindo, se eu não concordo com isso, mas eu vou obedecer, porque é um princípio bíblico eu obedecer a Deus. Uhum. Então, você Quem precisa ama, conhecer obedece. Deus, você precisa conhecer Deus, você precisa confiar em Deus, você precisa temer a Deus para obedecer na primeira vez. Ok.
Tem uma aqui também da Fernanda, da Fer Maschio. Ela fala assim: o que fazer para não ficarmos impacientes quando estamos irritados? Essa é bem difícil, né? Então, eu vejo assim, você tem que ter uma estratégia. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito ativa na parte da manhã. Meu melhor horário para as coisas é na parte da manhã. No final do dia, o meu cansaço, ele me deixa suscetível à irritação. Então, sabendo disso, eu já evito algumas tarefas e algumas coisas no final do meu dia. Uhum. Então, por exemplo, então assim, eu chamo isso, é uma estratégia. Você tem que ter estratégias para você não se irritar e não ficar impaciente. Porque é claro que isso, a impaciência, ela não está fora de nós, ela está dentro de nós. O que acontece é que as coisas externas, as circunstâncias, elas destampam a impaciência que já está em nós. Então, assim, o fulano me deixa impaciente. Não. A impaciência está em você e o fulano, ele apenas provoca, é uma circunstância que te deixa impaciente. Então, você tem que saber que isso está dentro do seu coração. E assim, eu creio que para qualquer pecado, né, você tem que estar cheio da palavra, porque a palavra ela te purifica, ela vai lavar, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então você tem que encher o seu coração e você tem que se transformar todos os dias. Todos os dias você tem que ir para a cruz. Não, isso não tem jeito, não tem mágica, né? É um exercício que você tem que fazer de todo dia você morrer para você mesma, para que você possa se modelar a Jesus Cristo, que é longânimo, que é manso, que é humilde, né? Sim. Então, a estratégia é, perceba, então, faça um autoexame. Qual é o momento que você se irrita? Qual é o momento que a sua irritação é destampada? Que você põe ela para fora? Então, é nesse momento que você tem que ter uma estratégia para você dominar, ter domínio próprio, mas, assim, eu sempre penso e vejo que a ordem bíblica é transformar a sua mente pela palavra de Deus. Então, se você está meditando na palavra, se você tem os meios da graça, como seus hábitos, né, leitura bíblica, estudo da palavra, meditação, memorização, aquela palavra de Deus, ela vai estar rodando na sua cabeça. Então, rodando no seu coração. Quando vem o mal, seja em forma de impaciência ou de qualquer outra coisa, de orgulho, de ira, vai vir uma palavra de Deus, o Espírito Santo vai te alertar. Sim. Né? Então, você tem que estar mais no espírito do que na carne. Essa é a recomendação. Sim. Temos mais uma aqui, da Bruna Cristina. Ela fala assim: boa noite, Renata. O que devemos fazer? Como reagir quando as pessoas abusam dessa paciência? Muito feliz de estar participando de algo tão incrível. Obrigada. Eu que agradeço. Eu vejo assim, então, como a Dani falou, né? Paciência tem limite. Não é isso que a Bíblia nos diz, né? Então, eu creio que o próprio Jesus já foi um exemplo disso, né? Se você ler, eu recomendo para essa irmã que ela leia Isaías 53, porque a gente vai ver que Jesus foi escarnecido, foi cuspido, foi judiado, maltratado, pisoteado e sofreu calado. Né? Então, assim, esse é o exemplo que a gente tem, que é Cristo. Sim. Não posso te dizer que é fácil, mas se a gente não está conseguindo fazer isso, a gente tem que se arrepender. E eu vou dizer para vocês que o estudo para trazer para vocês hoje essa palavra já fez com que eu me arrependesse de muitas coisas. Eu tive que me ajoelhar e pedir perdão a Deus, porque Deus me tratou para trazer esse momento para vocês aqui. Então,
não é fácil. Não é? E a gente não tem mais o hábito de fazer esse autoexame, né? De como foi meu dia. Eu tive alguma reação no meu dia que foi ruim? Então, a gente tem que ter isso, né? Saber que nós somos suscetíveis ao mal, a gente é suscetível ao mal que está em nós, né? Nós temos o mal. Então, a gente tem que Sim, saber lidar com isso. sim. Outra aqui da Rê, ela fala assim, ó, você comentou sobre a paciência estar relacionada com o amor ao próximo. Entendo aqui como uma tolerância, talvez. Alguns anos atrás, estudamos o livro A Caminhada de uma Mulher com Deus, que dizia que a paciência é a parte passiva do amor. É o amor que não faz nada. O que você pensa sobre isso? É a parte passiva no sentido, talvez, de você ter domínio próprio, né? E o domínio próprio, ele não é uma coisa espontânea nossa, é uma coisa que vem do espírito. Então, voltamos aí para os meios da graça. Se você não está fortalecendo seu espírito devidamente, se você não está fortalecendo seu espírito, se você não é uma pessoa que se mantém alimentada pelo espírito, no espírito, pela palavra de Deus, você vai estar suscetível à impaciência. Eu não vejo a paciência como uma coisa passiva. Ao contrário, eu vejo a paciência como uma atitude. Experimente ser paciente durante uma semana, né? Exatamente. Então, assim, é uma atitude que você tem que ter, é um compromisso que você tem que ter com Deus em primeiro lugar, porque se você ama a Deus e Ele mesmo é longânimo com você e paciente com você, quem somos nós para não sermos pacientes uns com os outros, né? Eu creio assim, tudo que nós podemos ver em Deus de atributo que podemos copiar dele, né? Que alguns atributos não podemos, né? Não somos oniscientes nem onipresentes, tal. Mas a longanimidade é um atributo de Deus que a gente pode e deve imitar, e isso exige esforço. E acho que o esforço que exige é esse compromisso que a gente tem que ter de se voltar para os meios da graça, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. A gente tem que se alimentar o espírito, porque se a carne ficar mais forte, você vai ver que não tem passividade nenhuma em ser paciente, porque a sua impaciência vai gritar. Então, é uma luta, não tem passividade na luta. Sim. A Eu Tati, ela pergunta. não vejo como sendo uma coisa Passiva. Eu não Né? vejo. Realmente tem que lutar bastante. A Tati, ela mandou uma pergunta aqui que até também também quero complementar, que ela fala assim, muitas mulheres justificam a falta de paciência durante o período de TPM, como trabalhar isso? Aí eu também complemento, o Rê, a Pode complementar. TPM é uma justificativa para a gente pecar? Para a gente ter falta de paciência? Claro que não, né? Nem TPM, nem qualquer outra coisa. De dor, a gente não tem permissão para pecar, na verdade, né? Não existe isso. Inclusive, tem um livro do Ministério Fiel, da editora Fiel, que é Mulheres em Apuros, da Marta Pisse também. Ela tem um capítulo só falando sobre isso, sobre a TPM. E não, a gente não tem permissão para pecar quando a gente está com TPM, porque se você está com dor, se você está irritada, você tem que continuar amando o próximo. Não tem desculpa para você não amar o próximo. Porque Jesus Cristo estava também com dor, com uma coroa de espinho na cabeça, estava sendo cuspido na cara, e mesmo assim ele não pecou, ele continuou manso, ele continuou humilde,
e ele continuou no caminho da cruz, que era o caminho da morte. Então, esse é o exemplo que nós temos. Não é fácil, mas você não tem desculpa para pecar, para ser impaciente. Eu sinto muito, mas você não tem. Não temos, né? Não temos desculpa nem na TPM para ter a falta de paciência. Não temos. Aqui a Júlia Marinho, ela só falou o seguinte: Efésios 5 vai para a porta da geladeira hoje. Vai pôr amém, né? Ela vai pôr na porta da geladeira. Eu acho que foram essas as perguntas, e eu acho que a gente pode ir finalizando, né? Foi tão bom. Bom mesmo. E eu acho que diante de tudo isso que a gente conversou hoje, eu acho que você e todas nós podemos podemos responder, né? Paciência tem limite? Acho que não, né? Não tem limite, não pode ter, né? Não pode ter, né? Você mesma respondeu aí, né? Cristo não teve limite, né? Ali quando, né, Isaías 53, você mesma respondeu, não teve limites ali, e a gente tem que trabalhar isso, né? Com a palavra de Deus, né? A gente tem que se nutrir dia a dia, para a gente não se esquecer disso, não temos justificativas para pecar em relação a isso, a esse gominho ali do fruto do Espírito, né, na questão da paciência, embora seja difícil, mas não temos, né, essa justificativa. E para a gente ir finalizando, Rê, eu queria que você desse algumas dicas aí para a gente exercitar essa paciência, né, para a gente exercitar esse gominho do fruto do Espírito. Queria que você desse essas dicas, algumas dicas para a gente. Então, a dica 1 sempre vai ser você alimentar mais o seu espírito do que a sua carne, porque aí o seu espírito vai estar mais forte do que a sua carne. E se Deus nos deu os meios de graça, né, que a gente tem ao nosso dispor, porque se a gente não tiver com a palavra de Deus, a gente não ouvir, se a gente não ler, o Espírito Santo não vai ter munição para usar com a gente quando ele precisar nos alertar de alguma coisa. A gente precisa ter a nossa parte, né? Conhecer a palavra, ouvir alguém explicando a palavra para a gente. Então, isso é uma coisa importante, você está com o seu espírito alimentado. E você conhecer Deus para saber como ele faz, como ele fez, porque Jesus era um mestre, o Espírito Santo é o nosso pedagogo, né? Jesus era o maravilhoso conselheiro. Então, e o conselho de Jesus não é só pelo que ele falou, é pelo que ele fez. Então, nós temos o exemplo das coisas, do que Deus fez pela gente, né? Do que Deus faz. Então, você tem que conhecer a palavra, não tem como fugir disso. Outra coisa eu vejo assim, você tem que se colocar no lugar da outra pessoa, né? Então, é um exercício, às vezes, num aconselhamento, a pessoa fala assim, mas o meu marido tal coisa, o meu filho tal coisa. Então, assim, se coloca no lugar do seu filho, naquela situação. Você já conviveu com uma pessoa que é impaciente? Então, se coloca no lugar do outro. É muito ruim você ter uma pessoa impaciente. Você já teve um chefe impaciente? Né? Que falava áspero com você quando você não acertava uma ordem que ele te deu? É muito ruim, gente. Então, se coloca no lugar da outra pessoa para você experimentar um pouco do que aquela pessoa sente quando ela é vítima da sua impaciência. Eu acho que isso é um bom exercício para a gente fazer. E, por fim, eu acho que, assim, você tem que amar o próximo, é aquilo lá, você tem que estar com a bandeja na mão para você servir o próximo em primeiro lugar. Acho que o exemplo do seu marido vai ficar no meu coração já. Eu estou em terceiro, né? Então, assim, isso é primeiro Deus, depois o outro e depois sou eu.
Então, assim, você está agradando a Deus com a sua atitude, né? Faça esse exercício. Assim, tenha um plano, uma estratégia. Por exemplo, eu sei que no final do dia é o meu pior horário de impaciência, que é a hora que a minha tampa da paciência vai destampar e vai derramar o caldo da ira. Então, nessa hora, eu não vou resolver assuntos importantes, que eu tenha que pensar, que eu tenha que discutir com alguém alguns pontos, não vou resolver. Vai ficar para o dia seguinte. E outra coisa que eu descobri em mim, que talvez sirva para você, é que uma boa noite de sono me faz muito bem para começar uma discussão no dia Renovar, né? seguinte. Entendeu? Então, assim, eu tenho as minhas estratégias. Você tem que descobrir as suas, assim, para que você consiga ter domínio sobre a sua impaciência. Sim. O Uhum. ideal é que a gente não tivesse impaciência, porque a Sim. impaciência também ela denota um pouco de incredulidade, porque Uhum. você é impaciente quando você não crê nas promessas de Deus, você quer sair na frente de Deus resolvendo as coisas. Então, assim, você tem que exercitar a sua fé também. Então, assim, Sim. é uma autoanálise da sua Se vida, conhecer, né? se conhecer um É. pouco. E se conhecer sempre, acho que é um exercício de você se olhar na Bíblia, né? Quando você lê a Uhum. Bíblia, você consegue se conhecer. É. Tem que se conhecer, né? Aqui em casa também. Chega no final do dia, eu também já estou cansada. Então, assim, já chega a hora, determinada hora, tem que pôr as crianças para dormir, porque senão você acaba ficando irritado também, porque já deu, né? Então, Uhum. assim, não deixar ficar muito tarde, né? Tem que ter aquele horário, tem que se conhecer, porque senão você acaba, né? Agora você falou, entornando o caldo, né? E Então, cirando. você Então, já tem uma estratégia aí, você já descobriu uma coisa, que se você demora sim. muito para pôr as crianças para dormir, elas também já passaram do limite Eles também de... estão irritadiços, né? Então, assim, você tem que se conhecer também, né? Porque senão você acaba lá, como você mesma disse, entornando o caldo. Então, eu acho que a gente também tem que se conhecer, né? Para não acabar Sim, pecando, né? Assim, essa questão das crianças, eles também são pecadores, né? Eu fico pensando, às vezes a gente quer sim, exigir demais, né? E eles são tão pecadores quanto nós, né? E eu sempre penso nisso, o quanto Deus tem paciência conosco e a gente também tem que repassar isso, né, com as pessoas, com as crianças, com o marido, né? Isso é demonstrar amor mesmo ao próximo, aos filhos, isso, né? exato. Enfim, Rê, foi muito bom, foi uma Que bom, bênção, assim, foi eu bom mesmo. agradeço demais você ter aceito o nosso convite aí, nos abençoou muito. Eu estou olhando aqui o chat, aqui a Rô falou assim, ó, Deus tratou você e vai nos tratando durante esse estudo, pois vamos Amém. nos identificando nos exemplos. A Ângela, ela falou assim, ó, tem uma turminha grande aqui em casa, e desde pequenos são mais pacientes, uns são mais pacientes do que os outros. E a Renata também falou assim: obrigada, Rê, pelas respostas, Deus te abençoe. Então, assim, Amém. foi muito bom. Que Que bom. Deus te abençoe cada dia mais, que você possa Amém. continuar nos abençoando com seus estudos, lá no Amém. blog também, com seus estudos, com os textos, com seus devocionais que você nos envia. Que Deus te abençoe muito mesmo. Muito obrigada por ter participado. Amém. Receba aí o abraço do Ministério de Mulheres, Ministério de Mulheres Bíblicas aqui da nossa igreja. Receba também o abraço do pastor Roni, da sua esposa Gláucia. Obrigada. Foi muito bom mesmo para a gente, viu? Para Que mim Deus te... também foi uma alegria estar com vocês, muito bom. A igreja de vocês é muito amada, as irmãs aí. Muito obrigada pelo convite, Dani. Fico à disposição da igreja, das Obrigada. irmãs, e espero que o próximo convite seja ao vivo, que a Isso, gente vai. que seja Que essa presencial, pandemia, né? isso, vai ser, que essa pandemia acabe, né? A gente não sabe até quando, Exato. mas que seja mesmo. Deus vai abençoar aí, mas que bom, muito obrigada mesmo. Eu E que agradeço. queria falar aí para quem
está nos assistindo, que continue acompanhando aí o site da nossa igreja, acompanhando o Instagram, lá é Vida Nova em Indaiatuba, Eu que estou sempre acompanhando está, vocês. isso, sempre, né, os nossos cultos online, e continue nos acompanhando aí, tá bom? Muito obrigada, viu, Rê? Eu Fique que com agradeço, Deus. Dani. Deus abençoe, viu? Amém. Brigadão. Tchau, Amém. tchau. Tchau.